want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Amados irmãos, nós queremos agradecer aos irmãos que têm feito depósito, feito transferência, ligado para que fôssemos buscar dízimos e as suas ofertas. E assim a igreja, ela tem conseguido cumprir os seus compromissos assumidos. Eu peço que os amados irmãos continuem fazendo isto, fazendo o envio das suas ofertas, dos seus dízimos, através de transferência bancária ou depósito. Nós temos 2 bancos que estamos trabalhando, Bradesco e Caixa Econômica, e se você tiver necessidade de saber a conta e não souber, pode entrar em contato com o irmão Silas ou entrar em contato comigo. E aí, quando você fizer a transferência, você manda uma cópia para dizer que aquilo é dízimo ou que é oferta, para que nós possamos colocar no relatório para apresentar à igreja. Isso é muito importante por orientação do nosso irmão Silas, que é o nosso tesoureiro. Tá bom? Eu quero contar com a sua fidelidade na devolução do dízimo e na entrega das suas ofertas. Queridos, como nós colocamos no programa da manhã, o momento semear ali do nosso projeto, nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Glaucia, da irmã Beth. A irmã Glaucia entrou em contato que tinha um kit para distribuir para as crianças ali da comunidade Pontal da Cachoeira que estão vinculadas ao projeto Semear. E na quinta-feira agora as irmãs foram ali no projeto e distribuíram as máscaras para as crianças e as mães estiveram presentes. Foi um momento ali de reencontro. E vocês sabem que mesmo liberando, nós vamos ter aquele processo ainda de distanciamento social, a volta ela vai ser lenta, então nós temos que começar a nos preparar já com as máscaras, todo mundo ali, até voltar à normalidade total. Então, muito obrigado, irmã Glaucia, muito obrigado, irmã Beth. E a Estopia lá atrás está dizendo também, olha, muito obrigada. Tá bom, gente? Estamos aqui no Projeto Semear, fazendo a entrega das máscaras para as crianças. Vinícius, eu vou dar mais Vinícius. E a
Como é que é? Me ajuda aqui o cabelão dela. Ficou muito linda mesmo. Você tem razão. Eu tô linda, fala. Eu tô linda. Tá muito linda mesmo. Aqui, ó. Vai cair no rosto com ela? Tchau, gente. Obrigada. O Davi veio receber sua máscara, acompanhado da sua mãe. Oi? Que lindo. Deixa eu procurar um pezinho pra você aqui, tá bom? Se eu não achar um pezinho, eu vou dar um. Aqui no Projeto Semear, fazendo a entrega das máscaras para as crianças. Já vieram cerca de 41 crianças pegar suas máscaras. Que a gente abriu uma. Essa aqui. Deixa eu abrir a frase que tu falou da agora. A mais linda do mundo, mais linda. Olá, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para o culto online da Igreja Batista no Tarumã. E é uma alegria estar entrando na sua casa com a palavra de Deus. Neste culto teremos momentos grandiosos, maravilhosos de adoração e louvor a Deus. Iremos relembrar momentos que a nossa igreja ali no Tarumã teve com nossos amados irmãos de igrejas co-irmãs, trazendo mensagens musicais. Isso foi um momento assim muito bom de confraternização. Mas iremos neste momento, reconhecendo a grandeza de Deus, ouvir uma mensagem trazida pela irmã Delmara e a Jennifer, a música Reconhecido de Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador, é aquele que veio para cumprir uma missão grandiosa de morrer pelos nossos pecados. Vamos ouvir essa belíssima canção interpretada pelas irmãs. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito,
ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Oh, glória a Deus. Para servir. Após ouvirmos a belíssima música que mostra na sua letra o querer apresentar-se a Deus, se derramar nos seus planos e cumprir os seus passos, nós agora vamos ouvir um popurrí de algumas músicas da década de 80. Hoje é tempo de louvar a Deus e vamos também ouvir outras músicas que serão tocadas pelo grupo que nos visitava. Como é maravilhoso nós em todo tempo, em toda hora estarmos louvando e adorando a Deus. Vamos ouvir então esta mensagem musical. Hoje é tempo de agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo
Amados irmãos, nós temos muitos motivos para estarmos orando. E entre estes motivos, eu gostaria de que a igreja esteja orando pelo pastor Giovanni, que pregou domingo de manhã. Ele me comunicou que a sua mãe, que tem 70 anos, e eu coloquei já na lista de intercessões para estarmos orando por ela. Ela adquiriu o vírus Covid-19 e ela mora praticamente só e ele está com dificuldade porque não tem transporte para chegar até a cidade dela. Então eu peço que a igreja, entre outras orações, orem também pela mãe do pastor Giovanni. Peço que orem também pela Jennifer. Ela ontem passou a noite, dormiu inclusive no hospital. Ela começou a ter contrações e os médicos deram um medicamento para que houvesse um relaxamento muscular, para evitar a contração, para que ela possa chegar até o dia 5 de junho, quando vai ter a cirurgia de cesárea. Então peço que orem pela Jennifer, pela Zoe e orem pelos pais e os avós que ficam apreensivos, né? Os amados irmãos sabem que nós estamos aqui no Brasil, eles estão lá nos Estados Unidos com a minha esposa, e isso nos deixa preocupados, não é? Passamos a noite orando, e juntamente com a família e irmãos que estavam orando. Então vamos nesse momento de intercessão, você vai ver a listagem dos irmãos e depois você vai orar pelo pedido que você escolheu ali para orarmos. Vamos então, neste momento de intercessão, aproveitar muito bem para orarmos. Amados irmãos, nesta noite eu gostaria de iniciar falando sobre a família de Deus e as bênçãos desta família. Como é maravilhoso quando fazemos parte de uma família cristã. E nós gostaríamos de iniciar lendo Efésios capítulo 2, versículo 9. Ali a palavra de Deus diz assim: assim já não sois estrangeiro e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Amados, isso é maravilhoso, porque a família de Deus é uma família diferenciada. Nós podemos aqui observar que Deus, quando instituiu a família,
E a família, ela tem uma importância tremenda. Eu hoje ouvia um momento com Deus que foi publicado pelo irmão pastor Braz Silva no grupo da igreja, e ali ele repetia o que sempre eu falo, que dentro de uma escala, primeiro Deus, depois a família e aí vem a igreja. A família, irmãos, ela está acima do Estado, ela está acima da igreja. Quando nós observamos e relembramos aquela fala que sempre dizemos, as pessoas sempre falam, que a família é a célula mãe, ou seja, a célula máter da sociedade. Por quê? Porque a família, ela está representada em todos os segmentos da sociedade. Ela está ali e ela compõe a igreja. Mas devemos observar que a família cristã, ela tem algumas características fundamentais e importantes para entendermos. Primeiramente, eu poderia dizer que é uma família monogâmica, ou seja, é uma família aonde tem o esposo e a esposa. Nós não temos a poligamia, aonde tem um homem casado com mais de uma mulher, ou vice-versa. E sim, um homem escolheu uma esposa e a esposa escolheu o seu esposo, e os dois passam a viver numa relação de mesmo uma relação bíblica, que é a união entre homem e mulher. Mesmo numa sociedade onde podemos observar e até com tristeza ver segmentos aplaudindo a união homoafetiva, que não é o caso de discutir essa questão agora, podemos observar que essa tendência, ela vem de encontro à palavra de Deus. A união, ela é hétero, ela é entre homem e mulher. E aí nós temos que preservar muito bem essa relação. A palavra de Deus, amados, vai nos falar que esta é a família de Deus. Outro texto que eu gostaria de ler com os amados irmãos encontra-se em Efésios capítulo 3, verso 14 e verso 15. A palavra de Deus diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amados, os dois versículos que nós já lemos, o primeiro está em Efésios 2,19 e agora Efésios 3, 14 e 15, nós podemos observar, amados, de modo a ser analisado, incontestável, a afirmação aqui de que o Criador, ele tem uma família. Contudo, a forma de muita gente olhar para a família de Deus, ela é diferente da que realmente deveríamos ter. Eu quero aqui observar que a conclusão que chegamos, basicamente disto, é de que a família divina, ela se tornará uma família com a chegada dos filhos. Mas nós podemos observar que a família, ela já é uma família sem a chegada dos filhos. Nós aqui observamos, com essa observação, eu posso aqui pensar na família divina. E quando eu falo Deus tem uma família, eu penso na Trindade. E eu diria o seguinte: a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o mais perfeito modelo da família que nós podemos conhecer. Deus, ele já existia como família antes de entrarmos na história. Pai, Filho e Espírito Santo subsistem como família, o que aqui eu gosto de chamar
de família celestial. E a família terrena é que foi criada, amados, com base nesta família, na família celestial. E aqui eu quero repetir que a família terrena, ela passa a ser uma réplica incompleta e imperfeita da família celestial, porque nós somos imperfeitos, mas a Trindade, ela é perfeita. Portanto, não devemos aqui tentar comparar, e aqui é uma observação que nós queremos fazer, e tomar o Espírito Santo como a mãe. O correto é olhar para a mãe na família terrena como quem produz características e funções que o Espírito Santo tem na família celestial. Para alguns, aqui eu posso observar a mera correlação entre Deus e a mulher, ela é quase abominável. Mas no reino espiritual, eu quero lembrá-los, irmãos, que existe essa distinção entre não existe uma distinção entre masculino e feminino. E aí nós podemos observar, quando lembramos lá em Gálatas 3:28, que Paulo ele diz claramente que em Cristo não há homem nem mulher. Essa distinção, amados, ela é meramente terrena e está aqui relacionada especificamente à questão de reprodução. Por isso, da importância da relação heterossexual. É uma relação entre homem e mulher. Quando Deus constituiu a família, ele não estava pensando em colocar 2 homens ou 2 mulheres. Por quê? Porque não terão filhos. Não dá para se ter filhos, ter uma reprodução. A sociedade estava extinta. Então nós podemos observar o que Deus fez perfeito. A família abençoada é esta, amados. E Jesus diz para nós, na sua palavra, né, que a ressurreição, quando assim acontecer, lá em Mateus 22:30, a palavra de Deus diz, quando houver findada essa forma de vida terrena, os homens não vão se casar nem vão se dar em casamento. Lá nós seremos como os anjos do céu. Então, observem aí o que a Bíblia já começa a tratar. E aqui nós podemos observar, e aqui vem o questionamento: quem é responsável pela gestão da vida na Trindade? E eu diria, o Espírito Santo. Ele é aquele que vai gerar, que vai ter o processo da gestação. Presta atenção que eu estou falando da família celestial, né? E aqui nós vemos a narrativa lá em Gênesis, quando da criação, o Espírito de Deus, ele fazia o que? Ele se movia sobre a face das águas, aguardando ali a semente da palavra que seria proferida a fim de ela trabalhar sobre ela, ou seja, Deus, através da palavra, vai fazer a semente germinar. Nós vemos isso ali quando o anjo Gabriel, ele anuncia a Maria, lá em Lucas, capítulo 1, capítulo 1, verso 35, que a palavra de Deus diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Nós vemos isso, amados, no novo nascimento de cada cristão. Uma vez que Paulo ele fala a Tito sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, lá em Tito 3:5. E na família terrena, de quem é essa função? Quem cabe essa função? É muito simples, a mãe. Na família celestial, quem é considerado a fonte do consolo? O Espírito Santo, que a palavra de Deus diz:
Eu sou o Consolador. Jesus diz, eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Jesus o chama de Consolador no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16. Nós vamos encontrar referências mostrando que o Espírito Santo é identificado como Consolador. Não que o Pai e o Filho não possam fazê-lo, porque isso também, amados, é mencionado acerca deles. Mas quem é o encarregado dessa função na Trindade? É o Espírito Santo. Assim também é na família terrena. Embora o Pai, ele possa em algum momento exercer essa função, ninguém é tão especialista como a mãe. A mãe que começa a carregar por 9 meses o filho na barriga, depois carrega no colo, está ali com o pai também. O pai vai compartilhar, carregar no colo e tem carregado no bolso. Os filhos, não é? Não que as mães não façam também, mas nós vamos observar que cabe à mulher, né? E o interessante ao estabelecer esse paralelo é que na prática nós percebemos, amados, que há uma associação que as pessoas fazem entre a relação com a família terrena e a família celestial. E aqui eu percebo que aquelas crianças que cresceram num lar onde as promessas elas eram cumpridas, elas eram apresentadas ali e os pais ao final cumpriu aquelas promessas, essas crianças, elas têm maior facilidade de acreditar nas promessas de Deus. E Deus é um Deus de promessa. Enquanto, amados, o oposto se mostra verdadeiro também. E isso aqui é para nós uma lição. Faça cumprir as promessas feitas para a família, para seus filhos, e isso vai refletir na vida dele de adultos. E podemos aqui observar essa questão, e aqui eu posso compartilhar como é interessante. Eu lembro bem, queridos, quando minhas filhas eram menores e viajávamos, e muitas das vezes eu até estava sem o dinheiro, e elas faziam alguns pedidos, não é? E queriam que eu comprasse algo, um brinquedo, uma roupinha. E aí eu logo fazia um comentário, não é? Se meu filho, o papai vai comprar. E elas saíam dali, amados, muito felizes, conscientes, como se já tivessem ganho. Sabe por quê? Porque eu iria fazer de tudo trabalhando para dar aquilo que prometi a elas. E a partir dessa experiência que elas tiveram com o Pai terreno, elas passaram a entender as promessas do Pai celestial melhor. E sabem que as promessas do Pai celestial, elas se cumprem nas vidas delas. E isso é tremendo, irmãos. Nós temos aqui compartilhado com alguns irmãos de testemunhos como Deus tem realizado, cumprir suas promessas nas vidas de nossas filhas e na vida de pessoas que também investiram nessa questão. Nós pedimos que você insista neste aspecto. Eu creio que a razão pela qual o Senhor trata de forma tão séria com as questões familiares, amados, é por conta de como isso afeta a nossa relação com Ele. E isso é fundamental. Agora, outro aspecto que eu queria abordar, que a família, amados, ela não é sagrada em si mesma. E você descobrirá, examinando a Bíblia, que a família ela não é sagrada em si mesma, mas por causa do propósito que a serve. Conectar-nos com Deus, facilitando a compreensão e a revelação dele em nossas vidas, isso ali é importante. Podemos aqui
observar o conceito de casamento abordado por Paulo na sua carta aos irmãos de Corinto. Lá em Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A questão de casar ou não casar, ela é abordada aqui pelo apóstolo de uma forma, eu até diria, nada romântica. E ele diz que seria bom se alguns não casassem, mas se não puderem conter o desejo sexual, presta bem atenção, é importante então que casem. O que faria essas pessoas, caso não cumprissem a determinação de Paulo, pecarem contra o Senhor? Então, se você não consegue viver sem casar, sem manter um relacionamento sexual, é melhor que case para não viver em pecado. É isso que Paulo está dizendo. E depois, no mesmo capítulo 7, Paulo ele volta a enfatizar isto a partir do verso 32 até o verso 35. Ele dá uma ênfase neste texto. Resumindo, amados, se ficar solteiro o ajuda na relação com Deus, opte por isso. Se o faz pecar, qual é o conselho? Fuja disto. Fuja. Ore e peça que Deus lhe mostre uma esposa, que Deus lhe mostre um esposo, mas não viva em pecado. A palavra de Deus fala, amados, de pessoas que tiveram que enfrentar uma viuvez, ficaram viúvos. E ali, quando ficaram viúvos, eles se dedicaram mais à sua vida espiritual. Lá em Lucas, nós podemos observar no capítulo 2, versículo 36 e 37. Porém, amados, a Bíblia também vai falar, e Paulo sugere, ao ler lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 11 a 15, a Bíblia fala assim: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas, presta atenção agora, se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então, no primeiro texto, no capítulo 2 de Lucas, aqui nós vamos observar uma viúva, não é? Já em estado avançado, né? Que vivera com o seu marido, né? 7 anos desde que se casarem, que era viúva, não é? De 84 anos, né? Esta aqui, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. Mas tem outros casos, como nós lemos lá em 1 Timóteo, não é? O apóstolo fala aqui, amados, de viúvas que deveriam se casar para não pecarem. Então, é o mesmo caso dos solteiros. Aí, você vai analisar qual é o seu caso, não é? Muitos cristãos, eles tornaram a família sagrada em si mesmo, mas não é o que a palavra de Deus aqui ensina. Se sua família, amados, o ajuda a entender
viver e relacionar-se melhor com Deus é uma coisa. Se esta família ela se opõe à sua relação com Deus, aí a conversa é completamente diferente. Veja o que o Senhor Jesus, ele fala acerca disto em Mateus no capítulo 10, a partir do versículo 34 ao versículo 37. A palavra de Deus diz: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amados, é claro que Jesus é o príncipe da paz, como lemos lá em Isaías 9:6, que ele veio para nos dar a sua paz, como lá no Evangelho de João 14:27 fala: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Mas isto aqui diz respeito, amados, à paz interior, ao estado de espírito. No texto que nós lemos há pouco, quando Cristo diz que não veio para trazer paz, o contexto do texto mostra que ele estava falando de paz exterior, circunstancial. O mestre aqui, ele falava sobre a perseguição que os seus fiéis enfrentariam, o que incluía aqui a possibilidade de serem rejeitados pela sua própria família. Portanto, não havia não havia garantia de tranquilidade ao converter-se a Cristo. Se eles se convertessem, eles seriam expulsos da família. Essa era a situação, como é ainda em muitos países do Oriente, não é? Essa possibilidade, não é? Era muito séria. Então, em casos como este, a família ela não poderia tomar o lugar do Pai Celestial. É disso que Cristo fala ao advertir sobre não amar mais aos familiares do que a Deus, lá no capítulo 10, 37 de Marcos. Desculpe, de Mateus. Mateus 10, 37. É isso que o texto está falando. O texto fala assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É este texto aqui, irmãos, que nós estamos contextualizando. A família terrena, embora importante, ela não é mais importante do que o próprio Deus. Deus está acima de tudo isto. Hoje eu entendo, amados, que o maior propósito de Deus ao estabelecer os mandamentos familiares e tratar de forma tão séria como a obediência ou a desobediência dos mesmos, não diz respeito apenas a tentar melhorar a nossa qualidade da vida emocional, mas acima de tudo, o propósito é o de nos levar a ter uma visão familiar correta. E Deus, ele procura o tempo todo a restauração da família, a restauração da visão familiar, para que possamos enxergar como família Deus, que é o centro da família. Eu acho impressionante, amados, como a visão familiar ela afeta a relação da pessoa com Deus. E isso não significa de modo algum que quem não teve uma boa experiência familiar esteja aqui fadado ao fracasso na vida espiritual, mas que é necessário, amados, um reaprendizado, uma reformulação da visão familiar.
E a Bíblia diz que a transformação que vivemos, ela está relacionada à renovação de nossa mente. Então nós precisamos renovar. Texto muito conhecido lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem a padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, chegamos aqui ao final da nossa palavra. Precisamos então nos reprogramar segundo os valores da palavra de Deus. Mesmo quem não vai casar-se precisa entender os princípios bíblicos sobre casamento. Os casados precisam entender, os casados ou os não casados, os com filhos e os que não têm filhos, precisam entender o propósito de Deus para a família. Há situações que precisamos restaurar relacionamentos, precisamos buscar estruturar este lar para sermos a família de Deus. Devemos chamar Deus para o centro desta família. Que continuemos, amados, sendo esta família. Que Deus te abençoe grandemente. Amados irmãos, este próximo cântico, que também é interpretado pelo grupo que nos visitou, ele fala do povo de Deus, que nós somos o seu exército. E como o seu exército, nós temos nos levantado para a guerra, para a batalha. E ali a letra do hino fala que o Senhor está levantando um grande exército, um povo de guerra, para travar uma luta contra o seu inimigo. E é isso que nós temos feito. E a nossa luta, ela se dá, amados, no plano espiritual. Porque nós lutamos contra as potestades do ar. E ali nós temos constantemente guerreado. E eu quero que, quando estivermos cantando, que é um cântico de vitória, você esteja ali na unção, cantando, clamando por sempre libertação por aqueles que estão oprimidos, por salvação por aqueles que ainda não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Vamos então com o grupo, se você souber a letra, pode cantar, é muito bom esse momento para adorarmos a Deus. O Senhor está levantando um grande exército, o povo de Deus, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já
Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso dominador, Ele governa sobre nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus é o nosso general. Jesus! O último hino desta noite que nós cantaremos, na sua letra ele fala sobre toque de trombetas, o toque de trombetas de Sião, pois a vitória da casa de Deus veio em Jesus se cumprir. E é maravilhoso nós, com este cântico de vitória, estarmos adorando a Deus. Vamos então, com o grupo, cantar este canto de vitória. Thank you.
Senhor.